Boa noite, gente. Hoje, sexta-feira, 23/10, vamos iniciar nossa aula de metodologia da pesquisa, complementando a aula passada. E na aula passada nós começamos com esse material. Eu queria até confirmar, porque sexta-feira foi feriado. Será que a gente deu esse material aqui, gente? Alguém poderia? Boa noite, Maria Clara. Alguém poderia confirmar se esse material já foi dado? Não teve nenhuma aula. Esse material aqui. O professor não foi dado não, Não, porque teve aquele negócio do cadastro lá do artigo. Não foi dado foi. não. Aí não teve, não, ao começo da aula, segunda unidade, não. Então, vamos começar a nossa aula de hoje do início. O que nós vimos na unidade passada foi a parte técnica, a parte teórica de como se constrói um trabalho científico, como se faz uma pesquisa científica, e a partir de agora nós iremos ir para a parte prática de construção de um trabalho científico. Eu acabei de deixar com vocês, lá no mural, alguns livros de metodologia da pesquisa que vão servir para vocês se basearem, se embasarem, não só agora como no futuro, quando vocês estiverem construindo seu trabalho de final de curso, né, trabalho de conclusão de curso. O que a gente vai começar a fazer hoje, e lá na frente a gente vai começar a fazer realmente teoria e prática, nós iremos começar hoje a elaborar de uma forma mais incisiva os conceitos e trazê-los para a prática. Vamos rever algumas coisas que nós vimos na primeira unidade, mas aí nós iremos efetivamente aplicar isso na prática. Hoje eu vou deixar para vocês uma atividade, não necessariamente no Classroom, mas deixar para você sinalizado. Teremos sim, Raul, uma atividade, mas uma atividade diferente. A atividade não é no Classroom, mas é uma atividade de construção de trabalho. Mas vocês vão ver daqui para na segunda parte da aula após, vai ver qual que atividade é essa. E aí a gente vai começar agora a elaboração do nosso trabalho de pesquisa, que trata-se de um resumo estendido, que vai ter no mínimo até 5 ou 6 páginas, né, e não vai ser um artigo, vai ser simplesmente uma resenha. Tem muita gente que chama de resenha, tem gente que chama de paper, tem gente que chama de resumo estendido, que quase tudo é a mesma coisa. E esse slide que eu vou apresentar hoje, ele provavelmente vai ser repetido em outro momento, ou seja, continuado a partir daí, por conta das coisas que nós vimos na primeira parte, na primeira unidade. Vocês vão buscar algumas coisas que foram dadas em aulas passadas. Esse slide de hoje, ele é um compilado um pouco mais avançado do que nós vimos na primeira unidade. Vamos pegar mais a parte mais direta do que quer dizer a coisa. Por exemplo, o que é pesquisa? Segundo o autor, Gil, né, ele fala o seguinte: a pesquisa científica consiste em um estudo planejado, um processo metódico de investigação, recorrendo a procedimentos científicos para encontrar respostas para um problema. Isso nós sabemos porque, para construir um trabalho científico, nós precisamos ter algumas máximas em mente. Né? Uma delas é a curiosidade, a indignação, a inquietação, e a partir daí consegue, a partir dessa inquietação, você começa a querer saber das coisas, querer saber entender as coisas dentro da ciência. Quando se fala de um processo metódico, é porque ele tem uma série de processos, de procedimentos, para que se alcance o resultado da pesquisa. Continuando, pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos. Quando a gente fala sistemáticos, é porque existe todo algumas etapas a serem seguidas para que você chegue ao objetivo final.
E aí tudo isso é baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar as soluções daqueles problemas levantados no início do seu trabalho. Como vocês bem sabem, vocês já construíram essa problemática, essa inquietação quando vocês elaboraram a primeira parte da pesquisa. Então, o problema de pesquisa, o tema em si já é a construção do raciocínio lógico que a gente está pedindo. O fim é um processo sistemático de desenvolvimento do método. O que quer dizer isso? Que a partir da construção de um artigo científico ou de um trabalho científico, de uma pesquisa científica, é possível você apresentar os resultados que nós dizemos dentro da academia. Academia, isso quer dizer dentro do ambiente de estudo, que pode ser a própria universidade e que pode ser as revistas e congressos científicos pelo mundo afora. Aqui você tem uma parte muito mais compilada para vocês entenderem dos objetivos da pesquisa. Quando a gente fala de objetivo da pesquisa, é o objetivo do que você quer fazer. Então, olha só. Quando você fala que a pesquisa ela é exploratória, você, na verdade, quer saber o como. Você quer apresentar o como. Então, o que você quer, de fato? Conhecer mais, ou melhor, o problema, elaborar hipóteses, objetivos, aprimorar, concatenar as ideias e principalmente dentro do raciocínio lógico, descobrir as intuições que permeiam esse trabalho. Porque quando a gente fala exploratório, vocês podem começar a imaginar que é uma forma de você buscar algo que está no ambiente, mas não está, que ele está em seu estado, vamos lá, cru, no seu estado bruto. E você vai explorar e buscar isso. Imagine você com uma floresta, com um facão, e abrindo caminhos que nunca tinham sido abertos. E aí você vai abrir esses caminhos, o nome disso é uma pesquisa exploratória. Como é que se faz uma pesquisa exploratória? Qual é o vínculo dela? É quando você faz um levantamento bibliográfico de algum tema, quando você busca informações dentro de um grupo específico, ou dentro, para que eu vou querer elucidar um fenômeno, aí você tem tanto as entrevistas, como questionários também, como você apresenta o estudo de caso, que a gente vai ver mais na frente. A pesquisa, ela pode ser descritiva quando você quer, na verdade, saber o quê. Né? Inicialmente você queria saber o como, mas agora você quer saber o quê. E aí o objetivo dessa descritiva é você descrever as características de um fenômeno, você mostrar, apresentar, buscar quais são as características pontuais desse fenômeno. Quando a gente fala fenômeno, eu estou dizendo o fato, o tema levantado. Exemplo disso, se você quiser buscar qual é a relação que existe entre o aumento da criminalidade, da agressão a mulheres, né, baseado na Maria da Penha, em tempo de pandemia. Isso é um fenômeno. E aí você vai descrever esse fenômeno com os dados levantados. Porque é a partir daí que você estabelece as relações das variáveis. Que variáveis são essas? Causa e efeito. Então, observe. Por que será, e aí você levanta essa tese, por que será que aumentou a agressão de mulheres em tempo de pandemia? Quais são as variáveis que estão por trás disso? Você vai dizer que os homens estão mais presentes dentro de casa, visto que eles ou estão desempregados, ou estão trabalhando home office, né? Ou ambos, né? Às vezes você está com um novo emprego e aí você tem toda uma carga, isso não explica, mas vamos estar as variáveis. Variável científica é isso, é quando você busca trazer essas relações entre o fenômeno e suas causas. Logo, você vai buscar os efeitos. Como é que você busca isso? Através, por exemplo, de um estudo etnográfico. O que é um etnográfico? É quando você apresenta um esqueminha,
um desenho, uma apresentação de gráficos, de sequência, através de algumas figuras. Ou você faz levantamento de opiniões a partir de entrevistas apresentadas, de observação a partir dos fatos ocorridos. Você vai buscar, por exemplo, dentro das delegacias, delegacia da mulher ou delegacias mistas, você vai perceber lá que houve um aumento, porque você tem dados na sua mão e você vai descrever que houve um crescimento da violência contra a mulher em tempo de pandemia. Então, isso chama-se pesquisa descritiva. Ela é explicativa, e aí o próprio nome já começa a dizer, ela tem como principal determinar o porquê, ou os porquês. E aí, qual o objetivo de determinar os porquês? É identificar as variáveis que determinam o fenômeno. Ao contrário da descritiva, ela descreve as características. Ela simplesmente, você está apenas descrevendo o evento, o fenômeno. Na explicativa, você vai identificar as variáveis que causam esse fenômeno. Você vai mostrar quando acontece tal coisa, e aí eu acabei de dizer, quando você vai determinar, você vai comprovar que a falta de emprego, a perda do emprego, por parte desses homens, ou da maioria deles, estatisticamente falando, causou, de alguma forma, o aumento da violência. E aí vocês vão identificar que variáveis causaram o efeito agressão. Não é possível que seja só a perda de emprego. Tá? Outra forma é explicar a razão desse fenômeno, ou seja, buscar as causas, além das variáveis, a buscar as causas. E aí isso é o porquê. Como é que você faz isso? É quando você vai fazer uma pesquisa no tipo experimental. Você pode, por exemplo, trazer alguns indivíduos e fazer entrevistas, fazer uma abordagem com eles para buscar essas variáveis e essas relações de causa e efeito. Ok? Quando a gente fala de natureza da pesquisa, a gente está falando do que é que essa pesquisa traz para a construção. Então, qual é o método, quais são os métodos utilizados para essa pesquisa? Ela pode ser pesquisa, quando a gente fala de natureza, a gente está falando dela aplicada ou básica, e os procedimentos deles são qualitativo e quantitativo. Quando você usa o método de observação, o que você quer com ele? A observação, ela traz na pesquisa quantitativa um trabalho de levantamento de dados, né? Para observar, você coleta os dados e discute, olha os resultados, e aí você faz as suas observações. Quando ela for qualitativa, você começa a perceber, vamos lá, da coerência a esses dados. Eu até falei em outro momento, mas eu acho que foi em outra turma, que existe uma diferença entre dado e informação. Dado nada mais é do que uma informação sem nenhum nexo. Já informação são dados com nexo, que tem um nexo. Essa é a verdade do que é a relação entre dado e informação. Para analisar texto, na quantitativa você analisa o texto baseado nos dados que você já coletou. Na qualitativa você busca entender esse processo. Veja que tudo é muito próximo. O que é a entrevista? O que a entrevista traz? Que não vai ser aplicado para vocês, porque a entrevista normalmente é para determinadas pesquisas de ciências sociais aplicadas. Né? Mas o survey são quando você faz essas perguntas de forma fechada e de forma aleatória. Perguntar, por exemplo, grau de instrução, faixa etária, de alguma coisa, grau de instrução, renda, e aí você vai perceber dentro da sua tese levantada, você vai ver se
quais são essas variáveis que é dentro dessa amostra, dentro desses indivíduos buscados, ou testados, ou arguídos. Você vai buscar, procurar entender qual é a relação desses dados para com o seu problema de pesquisa. E na pesquisa qualitativa, essas perguntas elas não são fechadas, elas são mais abertas, ou seja, são perguntas técnicas, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que são perguntas semi-estruturadas, que ora você faz um roteiro de perguntas e depois desmembra ela ao longo da pesquisa, da entrevista. E quando você faz a transcrição desses dados, para a quantitativa, você transcreve, você vai dar nome a esses dados. E eu gosto muito de dar esse exemplo quando terminar aqui. Veja o exemplo. Já na qualitativa, a transcrição ela vai servir para entender o argumento que justifica a tua tese. Olha só, se eu chegar e dizer para vocês, gente, os dados são 3, azul e galinha. Qual é a relação que tem essas 3 variáveis, ou seja, esses 3 dados, com qualquer que seja a tese? A princípio, nada, porque elas são simplesmente dados sem nexo. E ela passa a ter nexo quando você contextualiza o questionário. Ou seja, quando você elaborou um questionário, um roteiro de entrevista, você vai dar sentido àquelas respostas. Certo? Então, como é que a gente vai construir essa argumentação? Vamos começar por parte do início. O que eu quero que vocês façam daqui para frente é que vocês elaborem a sua introdução, que depois vai ser mudada, modificada, mas eu quero que vocês comecem a elaborar uma introdução, um texto, ao qual não tenha nenhum subtópico. O que quer dizer isso? O primeiro tópico, como vocês já sabem, os tópicos que vocês levantaram foram problemática, justificativa, objetivos ou hipótese, no caso, e, por fim, a metodologia. Ô, professor. Então, oi. Você lembra de um trabalho que a gente fez, que era para montar uma introdução no primeiro bimestre? Sim, mas agora eu vou exigir, né? Antes eu nem exigi que vocês fizessem, eu vou exigir, inclusive, que tenha formatação, tal, tem todo uma... O seu ou quem já descreveu em dupla começa a fazer? Não, pode ser em dupla, é a mesma coisa, só que agora eles vão ter ela como atividade passiva de nota. Vou Usa mais o olho para vocês. Oi? Vai usar o olho agora. Veja bem, a nota de vocês da segunda unidade ela vai ser composta por 2 ou 3 etapas. Vou logo avisando a vocês. A primeira etapa são todas as atividades que eu numerar, como primeira, segunda, terceira. Ela vai estar escrita como primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Essas vão dar uma pontuação até 3 pontos. O somatório total vai dar até 3 pontos. A segunda parte vai ser a entrega do documento. Vai ser a entrega do resumo estendido, que ela vai valer até 7 pontos. E é aquele artigo, né, professor? É aquele artigo. Certo. Que é o artigo que eu vou querer, o artigo final. E a outra parte da nota vai ser a apresentação que vocês vão fazer aqui no Meet. E eu já posso adiantar que vai ser com a câmera aberta. Então já vão se preparando, que a apresentação do artigo, as duplas vão estar com a câmera aberta. Todos estarão com a câmera aberta para apresentar. O que quer dizer isso? Os outros podem estar com a câmera fechada, mas quem estiver apresentando vai obrigatoriamente estar com a câmera aberta.
Entendeu, Franci? Entendeu, gente? Tá avisado, então. É Ô, no dia da professor, nossa... vai ser aquelas atividades da primeira etapa pelo Google Classroom, que nem sempre, né? Sim. Vocês vão saber exatamente quando é a atividade de nota, quando ela vai estar escrita. Primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Ela vai estar escrita isso. No mais, vai ficar só assim, atividade, presença, atividade com presença. Mas quando eu botar numeração ordinal, primeira, segunda, terceira, essas vão valer pontuação, que vai valer até 3 pontos. E, ou seja, o artigo ele vai valer até 7. Ah, sim, Luiz, olha graças só. a Deus que é em dupla, né? É. E ela só me Luiz, provavelmente não vamos ter atividade hoje pontuável. Nós vamos ter essa aula, e essa aula ela é uma aula mais, é uma aula chave para vocês. Então aí fica a seu critério. Bom, então o que eu quero de vocês? Depois eu vou mostrar, eu vou apresentar isso dentro do Classroom de uma forma mais explicada, mas aí eu já vou explicando para vocês. Como é a composição da introdução? A introdução que vocês já vêm fazendo, ela tem uma pequena divisão, que ela está escrito, ela tem lá problemática, depois tem justificativa, depois tem objetivos geral específicos e hipóteses, e por fim a metodologia. Essa é a introdução. Eu quero que vocês me construam uma introdução de até uma página, de no mínimo uma página. Pode ser uma página, pode ser 2, mas no máximo 2. Não quero mais do que isso, não. Mas tem que ter uma página. Como é isso? Cada tópico desse, que antes tinha um título, um subtítulo, que era problemática, você vai retirar esse subtítulo e vai colocar tudo em texto corrido. Os parágrafos, eles têm que estar coerentes entre si. Então, qual é o trabalho que vocês vão ter? Ao retirar os tópicos, vocês vão observar se na leitura eles continuam coerentes. Eles não podem estar desconectados. Quando você apresentar a problemática, logo em seguida vocês vão apresentar a pergunta de pesquisa, logo em seguida você vai apresentar um outro parágrafo falando da justificativa, e esse parágrafo justificativa normalmente é composto por dois ou mais parágrafos. Logo em seguida, você tem os tópicos, que são os objetivos e hipóteses, que eles não são texto corrido, você vai tornar texto corrido. E, por fim, o último tópico vai ser a metodologia, que eu vou explicar a partir de agora. Vocês vão construir um texto apresentando a metodologia do trabalho de vocês. Olha só, qual é a ordem que a gente já aprendeu? Primeiro, a natureza. O trabalho de vocês é de natureza básica ou aplicada? Então, para ela ser básica, o autor diz: gera conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. O trabalho de vocês, todo mundo aqui, presente na sala, está escrevendo trabalho com natureza básica, mesmo que ele traga informações técnicas. Por exemplo, o que é um trabalho de natureza aplicada? Seria a pesquisa da Covid. Ela vai ter uma aplicação prática prevista ao final da pesquisa. Mas todos os trabalhos aqui apresentados, eles serão de natureza básica, tá? Você vai apresentar que seu trabalho, você vai demonstrar que seu trabalho é de natureza básica. Isso num texto corrido, mostrando a metodologia utilizada nesse trabalho, compõe a demonstração dos passos utilizados para a construção do metodológico da pesquisa. Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa básica, uma vez que, segundo alguns autores, aí eu posso dizer, Lakatos diz isso, é um trabalho que
que contribui para o avanço da ciência, porém não tem previsão de aplicação. Mas aí vocês não vão falar de forma genérica, vão falar de forma direta com o seu trabalho. Exemplo, estou fazendo uma pesquisa onde eu quero levantar qual é a relação da pandemia com o aumento da agressão a mulheres. E aí eu vou dizer, esse trabalho, a metodologia utilizada de trabalho, quanto à sua natureza, trata-se de uma pesquisa de natureza básica, uma vez que buscou-se demonstrar que, vamos lá, a relação entre a pandemia e aumento da agressão a mulheres se deu por alguma coisa. Então, eu apenas demonstrei isso. É um método de pesquisa básica. Em relação à abordagem, vocês já sabem que ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Quando ela é quantitativa, quando ela busca dados técnicos, numéricos, estatísticos, e você faz um discurso em cima dele. Ele é qualitativo quando você discute de uma forma descritiva os dados, que podem ser numéricos também, mas não necessariamente, não precisa ter números, você pode ter referências teóricas, citação indireta ou direta de algum autor, um gráfico que apresentou uns dados de percentuais que você encontrou num portal oficial, enfim. Buscou lá no SDS e de março a setembro de 2019 houveram tantos eventos de agressão a mulheres. E em 2020 aumentou-se 60%. Dado o SDS. Isso aí chama-se qualitativo. Mesmo usando o gráfico. Tá? Quando a gente fala de objetivo, a gente estava baseado naquele quadro que apresentamos, né? Exploratório, descritivo e explicativo. Ele é exploratório porque visa proporcionar maior familiaridade com o problema. É descritivo porque os fatos são observados, registrados, classificados e interpretados sem que o entrevistador, sem que o pesquisador, sem que você interceda, intervenha. O que quer dizer isso? Você apenas vai... É como se você simplesmente fizesse uma cópia e cola. Por isso que é muito mal visto uma pesquisa descritiva. Muito mal vista porque você pressupõe que você apenas transcreveu a informação coletada. E ela é explicativa quando você levanta os porquês das coisas. Quando você traz a explicação dos fenômenos. Tá? E normalmente ela é muito parecida com a experimental. Você pega a experimental e transforma ela em explicativa. Observe bem que vocês vão construir um ou dois parágrafos usando todos esses dados para dizer como está a sua pesquisa. Os procedimentos técnicos, que a gente já conhece, né, todos eles, que eu boto sempre bibliográfica como primeiro, porque o trabalho de vocês tem como procedimento técnico básico a pesquisa bibliográfica. Por quê? Você vai trazer uma explanação, uma compilação das obras que vocês leram, que vocês tiveram acesso e tiveram tratamento. Pode ser livro, pode ser artigo, pode ser a letra de lei. Isso aí chama-se pesquisa bibliográfica. Ele é documental quando você tem um material e analisa ele. E aí você tem, na verdade, quando ela pode ser documental e pode ser descritiva. Você pode descrever o que está no documento. Quando ela é experimental, normalmente é explicativa, porque você vai fazer um experimento e vai descrever, você vai explicar os procedimentos, os passos dessa pesquisa. Observe bem que ela casa muito bem aqui entre experimental e explicativa. Quando ela é experimental, e aí você faz a explicação dela. Pode ser estudo de caso ou de campo, pode ser uma pesquisa ação
e pode ser uma pesquisa participante, mais utilizadas para aquela pesquisa que ela tem mais Pois é, uma abrangência, onde você tem um... professor? Oi, França. Desculpe incomodava. Oi, França. A atividade que o senhor irá passar é a parte só de introdução, não é? Eu quero que vocês construam uma Aí, introdução, aí, isso mesmo. tipo, já que na parte de introdução não precisa colocar um tópico, não, só Eu o vou, assunto, né? Ou tem que colocar? Porque o senhor falou sobre o que não precisava colocar. eu vou explicar com detalhes. Eu vou explicar Certo, tá bom, obrigado. com detalhe. Paula, é obrigatório ter um orientador, pode ser vivo. Professor, a apresentação do artigo será obrigatória mesmo? Sim, João. Acredito que, em certo ponto, difere da orientação da faculdade quanto às aulas remotas. Veja bem, nós estamos apresentando um trabalho. A apresentação do trabalho pressupõe você estar presente fisicamente e você tem que expor o trabalho dentro de uma banca. E a avaliação é uma banca. Para simular o método de ensino, método científico. Tá? Continuando. Bom, vamos construir uma introdução. Como é que se faz uma introdução de fato? Aqui você tem alguns parágrafos que explicam mais ou menos o que você irá fazer. Então vamos lá. A introdução, que é a primeira parte do trabalho, é quando você apresenta o tema e o assunto que você resolveu pesquisar. Então, o primeiro parágrafo é o que vai expressar o... Sim, Luiz, mesmo para isso. A diferença é que quem tiver orientador e queira publicar, a relação ela vai ser muito mais com o orientador do que comigo. Ela vai ser comigo porque você vai ter uma nota, eu vou aplicar uma nota, eu vou mensurar uma nota, mas quem vai avançar com você na academia, propriamente dito, vai ser seu orientador, aquele que tiver. Vamos lá, a introdução. O primeiro parágrafo da introdução, ele tem que dizer tudo ou muita coisa. Mas muita coisa de uma forma muito geral. Vocês têm que, inclusive, a partir do primeiro parágrafo de uma introdução, você já tem que falar do seu tema, mas de uma abordagem muito geral, e depois você vai ter que delimitar. Caio, a orientador tem que ser da Facol, sim. Tem que delimitar o seu caso, o seu tema. Exemplo disso, eu gosto muito de falar um exemplo que minha professora, Vicentina Ramires, me apresentou lá no mestrado. Imagine que você queira mudar o mundo, salvar o mundo. Salvar o mundo é muito grande. Então, eu vou salvar só a América do Sul, que também é muito grande. Então, eu vou delimitar para salvar o Brasil. O Brasil tem muitas regiões e 27 estados. Eu acho muito grande e vou para a região Nordeste. Mas a região Nordeste tem 9 estados. Então, eu resolvo falar de Pernambuco. Pernambuco tem 580 e tantos municípios. Também é muito grande. Aí eu resolvo então, salvar Vitória de Santo Antão. Que vamos combinar que também é grande. Se eu conseguir fazer um projeto de pesquisa que salve a rua que eu moro, já é de bom tamanho. Cuidado com o exagero. O exagero é você querer salvar apenas a sua casa. É muito, muito delimitado. Eu assisti em 2001 uma defesa de dissertação. Assisti uma defesa de dissertação no curso de filosofia, que era que um membro da banca fez esse comentário.
cuidado para não delimitar de uma forma que fique ridículo. O exemplo que ele deu nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou o seguinte: imagine um trabalho que fala sobre a força utilizada na porca do pneu traseiro esquerdo do Fiat 147 azul. Olha a forma que esse indivíduo delimitou o tema. Ele delimitou de uma forma tão grande que ficou meio ridículo. Neste trabalho apresentado, nessa defesa de dissertação, de doutorado, defesa de tese, o aluno falou o seguinte: técnicas vocais do teatro amador de Pernambuco na década de 20. Ele delimitou de uma forma que só achou dois grupos de teatro amador no estado de Pernambuco na década de 30, muito bem conhecido. Um deles é o Teatro Amador de Pernambuco, até hoje existe. Tá? Ele chegou quase no exagero da delimitação do tema. Então, voltando, o primeiro parágrafo, deixa eu ler aqui que vocês estão escrevendo. Rapidinho. Matheus, não precisa arranjar orientador, fica comigo. Paula, qual foi a parte que você quer que eu repita, Paula? Eu não sei qual foi. Aí você me diz, eu repito. O orientador pode ser eu. Todo mundo, Milena, está com dificuldade porque os professores estão dando aula. Sim, Matheus, a maioria vai ser eu, claro. Entendi, Paula. Vamos lá, continuando. Então, observe que a atividade é introdução. Eu abro meu Word e escrevo introdução. E aí eu vou escrever o primeiro parágrafo apresentando o meu tema. E aí apresentando ele de uma forma geral. Olha lá, o tema é um assunto geral sobre o qual se pretende ligar. E aí você começa a delimitar ele, trazendo para a área de pesquisa que você vai estudar. Então você vai dizer assim: a violência contra as mulheres é uma realidade que acontece no mundo inteiro. No Brasil, a Lei Maria da Penha foi criada para as agressões feitas às mulheres em relação aos seus companheiros. Aí você já começa a delimitar. Observe que eu falei do modo geral, depois eu falei do modo mais pontual, específico para o meu tema. Esse seria o primeiro parágrafo, o início do primeiro parágrafo da introdução. Logo em seguida, você vai apresentar, propriamente dito, a sua problemática, que é quando eu pedi para vocês fazerem uma pergunta de pesquisa não dicotômica. Quando vocês construírem uma pergunta de pesquisa, logo em seguida eu pedi para vocês construírem um texto que argumente e que dê sentido à pergunta levantada. Ou seja, você vai fazer a pergunta e logo em seguida fazer um texto que justifique a existência dessa pergunta. Tá? Por exemplo, que eu sempre dou nas aulas, sempre dei nas aulas anteriores. A pergunta de pesquisa é: quais as causas da enxaqueca? Que tipo de texto eu colocaria de uma forma argumentativa que eu desse sentido a essa pergunta? Eu poderia dizer: a enxaqueca é um mal que acomete muita gente no mundo. No Brasil não é diferente. Pesquisas recentes dão conta de que vários fatores causam enxaqueca, e principalmente para as mulheres, que além de todos
todos os motivos reais, ainda tem a TPM. E aí eu pergunto quais as causas da enxaqueca. Ou seja, eu faço uma pergunta de pesquisa e justifico ela. Eu não justifico, eu argumento, dou sentido a essa pergunta. Então você já tem 2 parágrafos. Tá? E aí, por fim, assim, para fechar o primeiro ou o segundo parágrafo, você vai construir também assim, ó, o problema é uma pergunta, aí ele está explicando que é uma questão específica que se pretende investigar, supondo a delimitação maior do que a do tema. Ao problematizar a questão, cabe perguntar que outros aspectos da realidade se relacionam com o problema. Então, o primeiro parágrafo, ou primeiro e segundo, tem que ter esses 2 componentes. Uma apresentação geral do tema e, logo em seguida, você começa a delimitar o tema. E, na sequência, você apresenta a pergunta de pesquisa com também um parágrafo contextualizando ela. Pronto, terminei o primeiro e o segundo parágrafo. Entenderam a primeira parte? Luiz Marcos, não tem nenhum problema você não ter botado nenhum orientador. Todo mundo entendeu essa primeira parte, esse primeiro e segundo parágrafos da introdução? Ô, professor, uma pergunta. Assim, a quantidade de parágrafos tem limite da introdução? Boa pergunta, boa pergunta. Quando a gente faz um trabalho, escreve um texto, você precisa deixar claro o que você quer escrever. Minha orientadora, minha ex-professora de metodologia da pesquisa lá do mestrado, ela falava essa frase direto. Eu tenho ela como modelo de professor de conhecimento e metodologia. Ela dizia o seguinte: se você precisar explicar o que você escreveu, é porque o que você escreveu não está bem escrito. Se você precisar de 4 parágrafos para escrever, para deixar claro o que você quer dizer, tudo bem. Porque você tem um perfil de escrita diferente de uma pessoa que fala a mesma coisa de um parágrafo só. Então, não existe uma limitação. Mas o grande problema é que quando você está escrevendo determinadas coisas, você pode escrever de outra forma depois que você lê. Porque assim, você escreve, você quer falar alguma coisa e você precisou de 3 parágrafos. Quando você tem um suporte de um orientador, ou quando você pede para outra pessoa ler o seu trabalho e começar a dizer para você o que entendeu, você consegue visualizar e consegue fazer uma limpeza no texto. Fui claro para você? Foi sim, professor. Obrigado. Nada. A segunda parte é justificativa. Então, olha lá. A gente já tem primeiro, segundo parágrafo. Licença. O que, assim, né, pelo que eu estava vendo em um modelo de artigo, o que, assim, né, tudo bem estruturado, né, porque, assim, capa, folha, que nem o elemento pré-textual e pós, né, ele traz uma temática bastante, né, que cada folha tem que ter aquilo, que é uma orientação. Isso. E é obrigatório, né? Isso. Também. Eu tenho um material que eu vou passar para você, que é outra aula que eu vou dar, que é o passo a passo da construção do artigo. Passo a passo, assim, mecânico. A capa tem que ter isso, o título tem que ter isso, o subtítulo. Tudo isso a gente vai apresentar mais na frente, tá? Ô, professor, aí eu estava olhando aqui o que eu estava pensando sobre a Covid-19. Então, quer dizer que se eu quiser fazer sobre algo relacionado à Covid-19, tem que ser uma pesquisa aplicada, né? Não vai ser aplicada. No caso de vocês, não vai ser aplicada nenhuma vez. Porque vocês não vão ter tempo de fazer teste, simulação, pesquisa de campo, entrevista, questionário. Vocês não vão ter tempo. Então é básica, né? Porque eu pensei que era a base da ela vai ser básica. Tá certo, obrigada. Então, vocês fizeram, primeira parte da introdução, vocês fizeram o primeiro e segundo parágrafo que refere-se à problemática.
A apresentação do tema e problemática. O próximo parágrafo não tem tópico, viu, gente? O próximo parágrafo vai ser sobre a justificativa do tema. Não tem esse tópico justificativa, é apenas a justificativa do tema. Então, o terceiro parágrafo, vamos dizer aqui, vamos supor que o primeiro e o segundo parágrafo você foi a problemática. O terceiro parágrafo, quarto ou quinto, ou seja, quantos vocês precisarem, mas no mínimo 2, vai tratar da justificativa do texto. O que é a justificativa? São as questões de pesquisa que devem ser relevantes e de interesse científico. Você tem que apresentar a relevância do tema. Você tem que trazer, por exemplo, qual é o viés daquela pesquisa, o que ela vai abranger. Aí você vai trazer exemplos, você vai trazer dados, você vai trazer comparações com outras pesquisas, com outra ciência, com outros trabalhos propriamente dito. Tá? Vocês vão trazer isso na justificativa. Desde que você justifique seu trabalho, quando eu falo justificar, é torná-lo, fazer com que o leitor entenda que o tema que você escolheu para pesquisar, ele é relevante e possui uma aplicabilidade científica, não necessariamente aplicabilidade prática. As pesquisas supõem alocação de recursos e que o tornam necessário explicitar a natureza desse assunto, sua relevância, importância para a área do conhecimento, impactos sociais, os resultados, enfim. Você vai trazer, neste terceiro e quarto parágrafos, normalmente a justificativa ela possui mais parágrafo do que qualquer outro tipo. É porque você vai ter que trazer dados, exemplos, comparações e tudo mais. Então, vai fazer, na continuidade, trazer um texto que faça essa justificativa. Você pode até começar o texto falando o seguinte: esse trabalho se justifica uma vez que... Aí você dando-se a escrever a justificativa do seu tema. Tá? Entendido? O penúltimo parágrafo, ele é mais fácil de ser feito, que são os objetivos e hipóteses. Eu não vou exigir que você faça os dois, objetivo e hipótese. Você pode simplesmente usar só objetivo ou usar só hipóteses. Tanto faz. Ou você pode usar os dois, eu não vou exigir. No trabalho, no pré-projeto que vocês fizeram, vocês colocaram em forma de tópicos. É só você contextualizar isso aí, dizer os objetivos. Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho aí você bota o objetivo. Bem como os específicos são esse. Então, em texto corrido, apenas isso. Ou seja, o que o autor diz, o objetivo intrínseco de uma pesquisa é responder ativamente à questão ou ao problema central que foi levantado. Eles são importantes porque sintetizam a discussão anterior e dão mais clareza e visibilidade ao que se pretende conhecer como pesquisa. Nada mais é do que vocês já fizeram os objetivos na atividade anterior e agora vocês vão contextualizar ou transformá-los em texto corrido. Isso vai dar um parágrafo também. Parágrafo que eu digo você vai pegar alguns objetivos e vai simplesmente botar ele tudo no mesmo parágrafo. Ok? E agora, por fim, a gente vai falar, depois eu falo do referencial teórico, vamos ter uma aula só de referencial teórico, mas vamos pular para a metodologia, que é esse o foco também principal, porque eu não vou querer que vocês criem um capítulo de metodologia. Eu quero que vocês criem um parágrafo de metodologia na introdução. Lembre-se, o último parágrafo da introdução será a metodologia do trabalho. Vocês vão apresentar a metodologia. E eu já mostrei a sequência. Vai mostrar da natureza, do objetivo, dos procedimentos técnicos e
Vamos lá. Natureza, abordagem, objetivo e procedimento técnico. Vai dizer como é que seu trabalho sobre esses 4 argumentos. Ok? Na metodologia, essa metodologia que eu vou apresentar agora, gente, não vai caber para vocês no artigo. Vai caber para entendimento de quem for fazer uma pesquisa de fato. Aquela pesquisa que vocês queiram publicar em uma revista científica. Você precisa de mais tempo, provavelmente lá para o ano que vem, já junta com o orientador. Quem quiser escrever sobre direito e economia pode me procurar, porque me interessa fazer uma leitura, fazer um trabalho. Quem quiser falar sobre direito civil propriamente dito, já incluiria minha esposa, que tem vontade também de fazer sobre isso, dependendo do tema. Então, quem quiser escrever sobre alguma coisa ligada a direito e economia, já pode me procurar. Eu estou falando da vida real, não para a disciplina só. Ô, professor, Luiz, rapidinho, Francis. Luiz, eu já coloquei lá no começo das aulas um template de artigo, mas não se preocupe que eu vou colocar outro, tá? Fale, Francis. nessa parte de metodologia, ele é a parte que é introdução, é a última parte, né? Que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quer dizer que a conclusão é a parte da metodologia, né, professor? Não. Você não entendeu bem. Um trabalho científico completo, ele se compõe com introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é uma coisa, desenvolvimento são os capítulos que você vai montar. E dependendo do tipo do trabalho, ou do tipo da ciência, do tipo da área, você tem um capítulo específico de metodologia. E na maioria dos trabalhos da área de ciência social aplicada, na área de engenharia, na área de saúde, tem-se sempre um capítulo metodologia. Para o trabalho da área de ciências humanas, a metodologia ela é diluída, ela é apresentada na introdução. Ficou claro para você? Ficou, professor. Aí, nesse tipo de artigo para apresentar, não precisa ser totalmente dividido em capítulos, né? Ela vai ter uma divisão do capítulo, mas muito diferente. Vai ser... Você vai ter... Enfim, vai ter outra divisão que eu vou falar mais na frente. Certo. Bom, então eu vou apresentar a metodologia como ela é na realidade. A metodologia, como capítulo, ela tem uma sequência coerente e lógica. Metodologia, como já foi exposto para vocês, é o estudo do método. Simplificando, metodologia é o passo a passo. É quando você descreve o passo a passo de como você faz alguma coisa. Se eu perguntar a vocês, quem gosta de fazer cuscuz recheado? Ah, bom, mas eu gosto. Quem gosta de fazer brigadeiro? Ah, eu gosto. Quem gosta de fazer feijão? Ah, eu gosto. Então, me diga o passo a passo. O passo a passo mesmo foi feito assim, catei os feijões separando limpo do sujo, depois coloquei de molho, depois separei as verduras, tal. Ou seja, é um passo a passo. Isso é metodologia, é o estudo do método, é a apresentação do método de pesquisa. Esse método ele tem que ser sistemático. O que vem a ser uma metodologia sistemática? É que todo mundo possa replicar, fazer igual, leu e tentar repetir em casa. É aquela brincadeira, não façam em casa. Não, aqui no caso façam em casa. Você tem que ter a capacidade de apresentar e a pessoa fazer igual. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está escrevendo. Boa, Raul. Raul, como é que você cita um filósofo? Você tem duas formas. Você tem a forma de você ter a obra e você citar essa obra, mas ele não tem essa obra, mas alguém falou sobre ele. Então você pode usar o APUD nesse caso.
Consegui tirar a dúvida. A PUD se encaixa muito bem nesse caso. Ok, Raul? Não, neste caso, a PUD não é mal visto. Por quê? Por exemplo, você não tem a obra de Platão. Se a obra for acessível, você vai atrás dela. Se ela não for acessível, você usa a PUD sim. Veja, ótimo também. No material que foi dado para vocês, no material de apoio, Raul, tem lá a forma de citar obras na referência ao qual ela não tem data, ela não tem editora, ela tem lá a forma de citar. Existe uma forma. A ABNT, ela tem as formas. Tem tudo isso, tem todas as formas de citar. Na dúvida, entre no site. Como é que é, meu Deus? Fastformat.com.br, que eu já indiquei aqui na sala. Mais alguma pergunta? Vamos voltar para a aula. Então, aqui é uma apresentação do passo a passo de uma pesquisa. Aí, o que acontece? Quando a gente faz. Primeiro, a gente tem que apresentar. Obrigada, Raul. Tá, tudo bem. Entendi que foi um pequeno erro. Vamos lá. Eduardo. Vamos seguir. Então, primeiro passo na metodologia é você determinar o objeto, a população da pesquisa. O que é população? População são os indivíduos que fazem parte do fenômeno. Ou seja, você quer fazer uma pesquisa sobre agressão a mulheres em tempo de pandemia, então a população são as mulheres que foram agredidas. E aí você tira uma amostra para fazer um estudo. Essa amostra, ela supõe-se que existe uma esperança, uma tendência dela explicar a população, ela ser realmente um espelho da população. É como se você pegasse 1 milhão de pessoas e percebesse que 55%, e soubesse que 55% dessas pessoas são mulheres e 45% são homens. E aí você pega uma amostra bem menor e você encontrou 55 e 45. É essa a intenção maior. Que a amostra, ela espelhe a população. O que é que o autor diz? População e amostra. Incluir a descrição das características da população e da amostra. Vai descrever quem é essa população, quantidade, o número, de onde vem, qual o perfil dela, e falar qual vai ser o tamanho da amostra e como ela foi selecionada. Quer ver um exemplo disso? Quem aqui já foi parado na lei seca? Quem de vocês já foi parado pela lei seca? Matheus já foi parado. Eu já fui, mas não deu nada não, graças a Deus. Não, mas eu não quero saber se foi pego ou não. Então, Matheus, Thales, enfim. Vocês têm ideia de como... que foi pego, passou a maioria dos tempos lá, porque o carro estava com multa atrasada a multa. Pronto, vamos lá. Então, vocês têm ideia de como é que eles selecionam os carros para parar? Alguém tem ideia? Alguém tem alguma ideia de como os policiais selecionam os carros que vão parar? Eles param no leilão, né? Para sorteio. Aí, veja, sorteio não é não. Raul falou que é aleatório. Peraí. Raul falou que é sorteio. Não é sorteio, não. Eu sei, não. É aleatório. Eu só sei que eles brotam na frente da gente que, sei não. É uma coisa inexplicável.
Bom, tem uma explicação aqui plausível. Luiz falou que é os de pobre, não necessariamente. É assim, eles determinam um método. Eu vou dar um exemplo aqui, porque um amigo meu me passou de um dia. Eles saem e vai dizer assim, ó, vocês vão para Mascarenhas de Moraes, ficar ali próximo ao acesso à Avenida Recife, no sentido aeroporto. Qual é a metodologia? A cada 2 carros, você para o terceiro. Além disso, separa todas as motos. E, depois de parar 3 vezes, separa qualquer carro importado. Ponto. É essa a metodologia de uma das vezes. Faz sentido mesmo, professor. Porque tem vezes que... Eu tô dizendo assim, faz sentido mesmo. Porque tem vezes que você é parado, passa outro carro que vem logo atrás de você, não é parado. Aí ele passa. Depois já vem outro e para. Pode ser, não. Exatamente. Eles têm um método. Eles determinaram a população, pronto, quantos carros passam naquela avenida e naquele período. Tantos. Então, a gente quer parar 10% dos carros ou 20% dos carros. Para isso, a gente vai parar assim, assim, assim. Eles vão determinar um modelo, um passo a passo, ou seja, a metodologia que eles usam. Tá certo? Eles determinam a metodologia baseado no estudo preliminar. Entenderam aí como é que funciona? Todo mundo entendeu? Isso em outros casos. Por exemplo, pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral, eles simplesmente... Rapaz, tá tudo... Bizu agora é contar, né? Veja, pesquisa eleitoral. Veja só, como é que um país com 210 milhões de habitantes, que tem 145 milhões de eleitores, que votam, né? De eleitores, aceitamos uma pesquisa que foi feita com 2.000 pessoas. Porque essa amostra, ela tem que espelhar a realidade. Que quer dizer, se for uma pesquisa em Vitória de Santo Antão, para prefeito agora, eles vão dividir em região, vão pegar onde ficam as pessoas mais ricas, onde ficam as pessoas mais pobres, onde ficam as pessoas da zona rural, onde ficam as pessoas... enfim, eles vão determinar, que a gente chama de estratos. Eles determinam estratos, e desses estratos eles veem quantas pessoas tem ali. Daí eles começam, dentro de cada estrato, pensa no mapa de Vitória cortado em pedaços. Aí eles vão estudar cada pedaço desse e vai dizer, dentro do pedaço das pessoas mais ricas, vamos pegar qual o percentual de rico em Vitória de Santo Antão? 10%. Então, dentro desse espaço onde ficam as pessoas mais ricas, vamos pegar 10% dessas pessoas. Mas 10% é muita gente. Então, vamos pegar ruas e vamos pegar uma pessoa de cada um. Então, ele conseguiu extrair 10% de lá. Chama-se estratificação. Determinou o tamanho da amostra. Entendido isso? Instrumentação é outro tópico, onde você vai descrever o instrumento que você vai coletar os dados. Bom, qual é o instrumento? No caso da lei seca, o instrumento é a abordagem, fazer o... Como é que chama aquele soprinho? Bafômetro. O bafômetro. Depois ele vai... Olha só o que eu estou dizendo, estou descrevendo. Depois vai olhar o documento, sabe, se o documento está atrasado, vai olhar a habilitação do passageiro, vai abrir a mala, se for um caso, porque ele vai dizer assim, ó, no 20º você abre a mala. Ele pode determinar isso. Ele vai instrumentalizar o processo. Ele vai explicar, vou fazer isso, vou usar questionário, aplicar o questionário com tantas pessoas, porque no comércio existem tantas lojas do ramo de... Vamos lá, ramo de celular, existem tantas lojas, dessas lojas, tem tantos trabalhadores em cada uma, somando tanto, a gente vai aplicar 2 questionários de cada um, enfim. Isso é instrumentalizar, explicar o passo a passo. O nome disso é instrumentalizar. Além do mais,
quando eu falei da pesquisa eleitoral, é muito importante que se saiba que existe uma coisa chamada pesquisa enviesada. Se eu chegar aqui no MIT, nós temos aqui 23 alunos, e eu disser assim, eu vou pegar uma pessoa aleatoriamente. Na minha frente, a foto que aparece é de Thales. Eu digo, Thales, me responda. Se você tivesse que votar em um prefeito, tu é de que cidade, Thales? Eu sou de Gravatar. Pronto. Quem você votaria para prefeito em Gravatar? Aí você vai me responder. Fulano. Certo? Me respondeu, não preciso me dizer quem é. Aí, quem é mais de Gravatar? Se eu for perguntar no mesmo lugar, outra pessoa de Gravatar, a pessoa processou a pergunta, ouviu a resposta e vai enviesar. Ou ele não tinha antes e vai passar a votar, ou só por maldade vai votar ao contrário. O que acontece? Você nunca deve arguir ou entrevistar ou aplicar um questionário a um grupo de pessoas, a mais de uma pessoa de um grupo de pessoas. Você tem um grupo com 4 pessoas, você nunca pergunte a todas. No máximo, se for um questionário fechado, você pode entregar a todas elas, desde que elas não interajam entre si. Porque senão ela vai ficar enviesada. Certo? E quando você coletar esses dados de um questionário ou de uma entrevista com cuidado, você tem que saber exatamente o que você quer com os dados. Como você vai coletar, e o que vai fazer com ele. Cadê mais? Caio, avisa assim. Normalmente a lei seca ela segue uma metodologia. Agora, claro, deixa eu só avisar vocês. Toda parte metodológica ela tem as variações. Digamos que você tem um policial mais experiente e olha um carro que vem no zigue-zague, de repente freia, vem em alta velocidade, freia ou reduz bruscamente porque viu a lei seca. Esse cara vai ser parado. Entendeu? Vocês conseguem entender que existe o certo, existe o... Cadê? Na verdade, assim, quando a gente está falando de lei seca, eles têm metodologia, não é a mesma, nunca é a mesma. Ou não necessariamente é a mesma, eles podem variar. O método, ele é escolhido, ele é determinado. Mas não necessariamente ele é igual. Vitória, Caruaru, Gravatar, Recife, pode não ser igual. Em Recife tem maior fluxo de carro. Ele pode aumentar para 4 em 4. Ele pode parar todos os carros. Ele pode ter um bizu. A galera com os carros importados, eles estão indo para uma balada, estão vindo de uma balada que a galera bebeu um monte. Então, eles vão parar os carros importados, ou os carros que tem gente jovem demais dirigindo, porque se vieram beber a balada e provavelmente beberam. Ou seja, tudo isso é baseado no estudo a priori. Ô, professor. Conseguiram entender até agora? Fala, Thales. Teve um dia mesmo aí que eu tava vindo ali na Abdias, né, de Carvalho, ali em Recife, e só tava parando moto. Na volta, né, pra Gravatar, né, naquele sentido de volta. Só moto. Passava todos os carros. Agora a moto não passava uma. Chegou a realmente congestionar mesmo o trânsito. Mas moto é regra. Moto para todas. Por um motivo simples. Moto é mais fácil de se roubar. Você pode estar com uma moto que não é sua. Carro é mais difícil. Eu fico lendo o que vocês falam, às vezes é sério, às vezes é só palhaçada, mas vamos seguir. Então, vocês entenderam o que é uma metodologia de verdade? Essa metodologia, ela é para um trabalho um pouco mais completo. É um trabalho mais completo. Que você tem os tópicos um por um. Veja bem, veja esse quadro aqui. Como é que você usa esses tipos de pesquisa para construir um trabalho? Veja bem, aqui você tem a pesquisa, aí você tem a natureza, né? Aí da natureza você vai saber
A abordagem, você vai ser quantitativa ou qualitativa, que você determina. Depois que você determina isso, você vai determinar de uma forma muito mais sintética a sua pesquisa. Se ela vai ser bibliográfica, histórica, documental, descritiva, experimental. Basicamente, vocês usam essas daqui. Esse é o recorte que vocês podem usar para montar o texto de vocês. Usem esse quadrinho para montar. É uma síntese que a gente faz, que a gente pegou, acho que eu peguei de um livro, provavelmente peguei de um livro. Achei ela sintética, bem sintética. Vamos lá. Qual é o método utilizado, então, nessa pesquisa? Você pode fazer teste, experimento laboratório, você pode fazer uma pesquisa histórica, documental, história oral, história de vida. Você pode fazer uma bibliometria, que é uma sequência de textos sobre aquilo ali. Você compilar todos os textos sobre isso, se faz muito isso em doutorado. Você pode fazer uma pesquisa de campo, ou seja, a busca de comparar a realidade com uma tese levantada. Aí é onde você se encaixam uma revisão de literatura, ou seja, uma análise da literatura do que foi escrito, ou ainda fazer análise de conteúdo, grupo de foco, discussão de sujeito, ou seja, fazer uma discussão dos indivíduos sobre alguma coisa. Ou seja, vocês podem. Normalmente, eu acho que o recorte de vocês ela caberia aqui na revisão de literatura. O método usado é a revisão de literatura. Porque vocês vão usar uma pesquisa bibliográfica e vão fazer ou descritiva ou explicativa. Prefiro que seja explicativa. Esse quadro é o que vai trazer para vocês maior familiaridade do que vocês querem de fato, tá bom? Entendido até agora? Vamos parar para o recreio. Vou parar para o recreio agora e a gente volta às 8h45, tá? Dá paradinha para a gravação também, porque